Caminho número 23. Dizes que não podes fazer mais? Não será que não podes fazer menos? Curtinha a nossa reflexão de hoje. E Zé Maria Escrivá é um pouco aqui irônico, né? E brinca com as palavras. A gente às vezes reclama que não tem tempo, não pode fazer isso, aquilo, não podemos fazer mais, né? E aí ele joga aqui, ou será que você não pode fazer menos? Né? São João Paulo II deixou para nós uma carta que eu recomendo muitíssimo, Christi Fidelis Laeti, que é a vocação e a missão dos leigos no mundo. Eu penso que essa carta, esse livrinho, pequenininho, você encontra na internet também, seria fundamental para todos os leigos lerem, até os não leigos, porque ali ele traz para nós um norte, né? Missão e vocação dos leigos no mundo. Agora veja, uma das coisas que ele fala ali, e eu gostaria de citar aqui, é que não há espaço para cruzar os braços. A ninguém é dado cruzar os braços, a ninguém é permitido cruzar os braços, porque o mundo hoje necessita de todos. Que todos os cristãos, que todos os católicos se unam na grande missão da evangelização. A ninguém é permitido se omitir nesse campo, ele fala. Todos nós temos o que dar. Você pode falar aí, eu não sei falar, eu não sei fazer isso. Você sabe, talvez você não saiba isso, você não saiba falar, pregar, alguma coisa nesse sentido. Mas você sabe sim ajudar alguém que está próximo, alguém que precisa de você, a sua atenção, o seu carinho, o seu amor, uma palavra, ouvir, né? Então procure ajudar as pessoas, procure estar com as pessoas, procure ler mais, entender mais a palavra de Deus, porque é preciso a leitura, né? As Sagradas Escrituras, é preciso conhecer esse Deus que tanto nos amou, né? Veja só, né, no nosso canal lá do Ofício das Leituras, diariamente, nos canais do WhatsApp, do Telegram, tenho colocado frases sobre a Lexio Divina, a importância que é a oração com a Lexio Divina. E que coisa linda, que frase maravilhosa, retirada de vários livros, né, que eu fui estudando e coloquei como pílulas diárias aí nesse período aí da Páscoa. Então todo ano sai essas frases. E o que acontece? O que ele fala lá, né? Que Deus colocou isso para nós. Ele quis se revelar, né? Claro, Jesus se revelando a nós, e deixou para nós a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. E para que a gente possa entender Deus e a palavra, a gente precisa meditar. Nós facilmente esquecemos as coisas. Nós somos fracos nesse sentido. Por isso que desde o Antigo Testamento, Deus falava lá, amarás o Senhor teu Deus, escreve na tua mão, escreve na tua testa, né? E eles amarravam assim. A gente carrega aqui, né, às vezes uma medalha, um símbolo, né? Então são coisas que nos ajudam a rememorar, a mastigar, né, a remoer o que é santo, o que é bom e o que é justo. E isso vai nos transformando. Então a gente tem necessidade disso para poder entender melhor. Por que eu estou falando isso? Porque São Pedro fala na sua carta que é preciso cada um de nós estar prontos para dar a resposta a quem nos perguntar sobre aquilo que nós cremos, sobre a nossa fé. Então a gente precisa estar pronto para duas coisas. Primeiro, servir o irmão numa palavra, num carinho, né? E evangelizar de alguma forma, falar alguma verdade, né? Tirar dúvidas, né? São as obras de caridade. As obras de caridade corporais e as obras de caridade espirituais.
Na verdade é isso. Dá uma pesquisada aí no Google depois, obras de caridade, né? Obras de misericórdia. Eu falei a palavra errada. Obras de misericórdia. Aí tem as espirituais, né, e as corporais, né? Cada uma 7. 7 obras de misericórdia corporais. Você vai ver lá, dá de comer a quem tem fome, né? Quantas pessoas estão passando necessidade perto de você, né? Então, não vem com essa desculpa que você não pode fazer. Não tem como fazer. Você não pode fazer menos. Você não pode ficar parada. Deus tem um plano para você. Deus coloca pessoas que precisam de você, da sua família. Sua família precisa de você. Então, eu estou cansado, Você pode e deve servir sempre, né? Cuidado com a preguiça, né? É claro que sim, tem um limite para tudo isso. Tem um limite, né? E você precisa cuidar de si. Mas veja, o limite vai se impor à medida que você cuidar também de si. Não se trata de deixar de cuidar de ninguém, nem de si, nem de Deus, o tempo dedicado a Deus e o tempo dedicado ao próximo. A vida é equilíbrio. A vida é equilíbrio. E o maior equilíbrio que a gente pode buscar é dentro da vontade de Deus, dentro da divina providência. Nós não sabemos o que Deus nos espera. Existe, né, os deveres de Estado, existe os deveres da revelação, os mandamentos, o que dá, e existe as coisas que acontecem sem a gente esperar. Acontece na nossa vida. É a divina providência colocando uma pessoa que precisa de uma palavra, que precisa de um socorro. E se nós podemos ajudar de alguma forma, não ajudar nesse caso é omissão. Então veja, como o de anteontem, né? Não arrume pretextos para não servir, né? Para dizer que você não pode fazer mais. Você não pode ficar parado, você não pode fazer menos. E quando eu digo ficar parado, eu não estou dizendo de você não meditar, não rezar. Porque para um bom cristão, um bom católico, você está rezando, você não está perdendo tempo. Você não está parado, né? Alguns acusam, por exemplo, como que rezar seria uma inação, né? Seria perder tempo. Não, muito pelo contrário. Santa Teresa d'Ávila, que é uma grande mística, ela trabalhou muito, ela andou, ela fundou mosteiro, ela foi uma grande líder, né? E assim os maiores espirituais são os que mais servem, são os que mais trabalham. Então a oração é fonte de trabalho. Eu lembro de um fato ocorrido com Madre Teresa de Calcutá, que quando foi aumentando a quantidade de doentes, uma irmãzinha falou para ela: "Ô Madre, gostaria de ver com você a gente diminuir o tempo de adoração eucarística", né? Que elas faziam 1 hora de adoração eucarística todos os dias. Eu queria ver com a senhora se não dá para a gente diminuir um pouquinho, porque a quantidade de doentes aumentou e a gente não está tendo como socorrê-los, né? O que Madre Teresa fez? Ela dobrou o tempo de adoração eucarística e os doentes foram sendo resolvidos por pura ação de Deus. Então vejam só, rezar, adoração eucarística, né, o Santo Terço, não é perder tempo. Então não diga que você não pode, que você não tem tempo para rezar um terço, que você não tem tempo para fazer uma adoração eucarística. Você pode fazer mais. Você tem capacidades. Para de se diminuir. Você não foi feito para ciscar no chão, você foi feito para ser águia. Ser águia é ser uma pessoa que busca ajudar de alguma forma ao seu redor. Você não tem que mudar o mundo. Você não tem que salvar o mundo. Você tem que amar o próximo. Você tem que servir o próximo. Preste atenção no que a divina providência coloca ao seu redor. As pessoas, né, os contatos. Evita um pouco o celular, tá? Esse é o caminho, tá? Esse é o caminho. O caminho é o que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina na sua palavra, na sua igreja, e o que Ele coloca para nós, segundo a divina providência, nas nossas realidades,
naquilo que nós somos chamados, no seu estado de vida. Se você é casado, né, o carinho que você tem que ter à tua esposa, teu marido, aos teus filhos, né, a tua casa. Se você é solteiro, então assim, dentro da sua realidade, seu estado de vida hoje, né, se você é consagrado, seja fiel ao seu estado de vida. Isso é como se fosse ser fiel aos 10 mandamentos. E depois fique atento à divina providência. Então, não arrume pretextos, né, como vimos no anteontem, né? Às vezes você tem que fazer mais e às vezes você tem que fazer menos. Saiba discernir os tempos de Jesus, né? Sem desculpas, vai buscando essa graça de Deus. Amém? Amanhã nós continuamos, né? Segue a gente, curte e compartilha, porque isso faz com que os vídeos são entregues a mais pessoas. E Deus abençoe a sua vida. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos dê a graça do Espírito Santo para que nós possamos discernir, Senhor, aquilo que deve ser feito, que não deve passar diante de nós. Que sejamos fiéis, Senhor, à nossa vocação e missão neste mundo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te abençoe. Shalom.